Livro 3, capítulo 5. Moralidade sexual. Vamos considerar agora a moralidade cristã que nos diz respeito ao sexo. O que os cristãos chamam de castidade? A regra cristã da castidade não deve ser confundida com a regra social da dignidade, em um dos sentidos da palavra, isto é, de pudor ou decência. A regra social do pudor estabelece quanto do corpo humano pode ser exposto, quais assuntos podem ser tratados e como usar as palavras de acordo com os costumes de um dado círculo social. Assim, enquanto a regra da castidade é a mesma para todos os cristãos de todos os tempos, a regra do pudor muda. Uma garota das Ilhas do Pacífico que quase não usa roupas e uma dama da era vitoriana completamente vestida podem ser igualmente dignas, pudicas ou decentes de acordo com os padrões da sociedade em que vivem. E ambas, a julgar pela sua forma de vestir, podem ser igualmente castas ou igualmente incastas. A linguagem empregada pelas mulheres castas dos tempos de Shakespeare só seria permissível no século XIX a uma mulher completamente libertina. Quando as pessoas quebram a regra do pudor em sua própria época e localidade para excitar o desejo sexual presente em si mesmas ou nos outros, então estarão infringindo a regra da castidade. Mas, se o fazem pela ignorância ou pela falta de cuidado, serão culpadas apenas de mau comportamento. Quando, como acontece muitas vezes, elas quebram tais regras de forma contestadora para chocar ou constranger os demais, não estão sendo necessariamente obscenas, mas falta-lhes o espírito de generosidade, pois quem age assim tem prazer em fazer os outros se sentirem constrangidos. Não acredito que um padrão de pudor muito rígido ou meticuloso seja uma prova de castidade, muito menos que seja útil para promovê-la. E, portanto, considero a grande emancipação e a simplificação dessa regra, que se deu em minha época, como algo positivo. Hoje em dia, entretanto, isso traz o inconveniente de fazer com que pessoas de diferentes épocas e diferentes estilos não reconheçam o mesmo padrão. Por isso, é difícil saber qual é a real situação em que nos encontramos. Enquanto essa dúvida permanecer no ar, penso que as pessoas mais velhas ou mais conservadoras devem ter muito cuidado em julgar os jovens ou os indivíduos emancipados como corrompidos sempre que estiverem sendo libertinos, de acordo com o padrão antigo. Já os mais jovens, por sua vez, não devem considerar os idosos falsos moralistas ou puritanos, só porque não se adaptam ao novo padrão com facilidade. O desejo sincero de sempre pensar o melhor dos outros e deixá-los o mais à vontade possível resolverá a maior parte dos problemas. A castidade é a virtude cristã mais impopular, mas não há como escapar dela. A regra cristã é ou casamento com fidelidade completa ao parceiro ou a total abstinência. Mas isso é tão difícil e contrário aos nossos instintos que, obviamente, ou o cristianismo está errado, ou nosso instinto sexual, como se manifesta hoje, se corrompeu. Uma coisa ou outra. É claro que, sendo cristão, tenho de supor que foi o instinto que se corrompeu. Mas tenho outros motivos para pensar assim. O propósito biológico do sexo são os filhos. Da mesma forma que o propósito biológico de comer é alimentar o corpo. Contudo, se comemos todas as vezes em que nos sentimos propensos a isso, e o quanto quisermos, é bem verdade que a maioria de nós acabará comendo demais, mas não extraordinariamente mais. Uma pessoa pode comer por 2, mas não por 10. O apetite pode ir um pouco além do seu propósito biológico, mas não de forma excessiva. Se um jovem sadio se entregasse ao seu apetite sexual sempre que se sentisse propenso a isso, e se cada ato gerasse um bebê, então em 10 anos ele poderia facilmente povoar um pequeno vilarejo, uma vez que tal disposição excederia seu limite de forma ridícula e estapafúrdia. Vamos explicar o assunto a partir de outra analogia. É possível reunir uma grande plateia para assistir um striptease, isto é,
para ver uma mulher despir-se no palco. Mas suponha que você chegue a um país em que fosse possível lotar um teatro, por exemplo, na apresentação de um prato coberto no palco, cuja tampa fosse levantada lentamente e que todos vissem, pouco antes do apagar das luzes, que no prato havia um belo filé ou uma fatia de bacon. Será que você não acharia que naquele país algo deu errado no que se refere ao apetite por comida? Do mesmo modo, uma pessoa que tenha sido criada em outro ambiente não pensaria o mesmo sobre o estado do instinto sexual entre nós? Certo crítico disse que se encontrasse um país em que espetáculos de striptease com pratos de comida fossem populares, ele concluiria que as pessoas desse país estariam passando fome. O que ele quis dizer com isso, obviamente, é que espetáculos normais de striptease não resultaram da corrupção sexual, e sim da abstinência sexual. Concordo com ele. Se em algum país estranho descobríssemos que atos desse tipo, com uma fatia de bacon, fossem populares, uma das explicações possíveis que me ocorreriam seria a fome. Mas o próximo passo seria testar nossa hipótese, tentando descobrir de fato quanto alimento estava sendo consumido naquele país. Se a evidência mostrasse que uma boa quantidade de alimento fosse comida, então é claro que teríamos de abandonar a hipótese da fome e tentar criar outra. Da mesma forma, antes de aceitarmos a abstinência sexual como a causa do striptease, precisamos descobrir evidências de que existe, de fato, mais abstinência sexual na nossa época do que naqueles tempos em que o striptease era desconhecido. Mas é claro que não há tal evidência. Os contraceptivos tornaram a gratificação sexual muito menos custosa dentro do casamento e muito mais segura fora dele do que jamais antes. E a opinião pública é menos hostil a uniões ilícitas e a perversões do que tem sido desde os tempos do paganismo. Tampouco a hipótese da fome é a única que podemos imaginar. Todos sabem o que o apetite sexual, da mesma forma que nossos demais apetites, cresce à medida que nos entregamos a ele. Pessoas que estão passando fome podem pensar muito em comida, mas o mesmo vale para os glutões. Tanto as pessoas saciadas quanto as famintas gostam de estímulos novos. Aqui vai um terceiro ponto. Há bem poucas pessoas que querem comer coisas que não sejam comida de verdade e fazer coisas com a comida em vez de comê-la. Em outras palavras, as perversões do apetite por comida são raras, mas as perversões quanto ao instinto sexual são inúmeras, difíceis de curar e tenebrosas. Lamento ter de entrar em todos esses detalhes, mas é preciso. A razão para isso é que você e eu fomos alimentados cotidianamente pelos últimos 20 anos com mentiras consolidadas sobre o sexo. Tivemos de ouvir até cansar que o desejo sexual não difere de nenhum outro desejo natural e que se ao menos abandonarmos a tola e velha ideia vitoriana de abafar o assunto, tudo neste jardim será maravilhoso. Mas isto não é verdade. No momento em que examinamos os fatos e nos distanciamos da propaganda, vemos que a coisa não é assim. Dizem que o sexo se tornou um problema grave porque o assunto foi considerado tabu, mas nos últimos 20 anos isso deixou de ser verdade. Falou-se sobre ele o tempo todo. Entretanto, o caos continua imperando. Se o silêncio fosse a causa do problema, discutir o assunto seria a solução, mas não foi o que aconteceu. Penso que o que acontece é o contrário. Acredito que a humanidade o tenha abafado originalmente porque ele já tinha se tornado um problema. Os modernos estão sempre falando que o sexo não é algo de que se deva ter vergonha. E eles podem estar querendo dizer duas coisas. Não há motivos para se envergonhar do fato de que a humanidade se reproduz dessa forma, nem do fato que isso proporciona prazer. Se eles querem dizer isso, estão certos. É isso mesmo que o cristianismo diz. O problema não é o ato em si, nem o prazer. Os velhos mestres cristãos diziam que se o homem nunca tivesse caído, o prazer sexual não seria menor do que é agora.
Na verdade, seria maior. Sei que alguns cristãos meio confusos falam como se o cristianismo achasse que o sexo, o corpo ou o prazer são coisas ruins, mas eles estão errados. O cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo, que crê que a matéria é boa, que Deus mesmo tenha assumido um corpo humano e que algum tipo de corpo nos será dado até mesmo no céu e que essa será uma parte essencial da nossa felicidade, beleza ou energia. O cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião, e quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram produzidos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente. Mas é claro que quando as pessoas dizem que o sexo não é nada de que se deva ter vergonha, também podem estar querendo dizer que o estado em que o instinto sexual se encontra atualmente não é nada do que se tenha de ter vergonha. Se querem dizer isso, penso que estejam erradas. Na verdade, acredito que temos todos os motivos para nos sentir envergonhados. Não há nada de vergonhoso em apreciar a comida, mas seria vergonhoso se as pessoas fizessem da comida o interesse central de suas vidas e passassem o tempo todo contemplando foto de pratos a ponto de ficar com água na boca e estalando os lábios. Não estou dizendo que você e eu sejamos individualmente responsáveis pela atual situação. Nossos ancestrais nos legaram organismos que, sob esse aspecto, são pervertidos, e nós fomos criados rodeados pela propaganda em prol da perversão. Há pessoas que querem manter nosso instinto sexual inflamado para ganhar dinheiro à nossa custa, porque é bem claro, uma pessoa obcecada nunca resiste a um bom marketing. Deus conhece nossa situação e não vai nos julgar como se não tivéssemos dificuldades para superar. O que importa é a sinceridade e perseverança em nossa vontade de superá-las. Para sermos curados, precisamos desejar ser curados. Todo aquele que pede socorro com sinceridade será socorrido. Mas, para muitas pessoas modernas, até o desejar é difícil. É fácil pensar que desejamos algo sem o desejar realmente. Um cristão famoso certa vez disse que, quando era jovem, orava constantemente por castidade. Porém, anos mais tarde, ele se deu conta de que, enquanto seus lábios pronunciavam "Ó Senhor, torna-me casto", seu coração acrescentava secretamente: "Mas, por favor, não o faça já". Isso também pode acontecer nas orações por outras virtudes, mas há 3 razões por que é especialmente difícil para nós desejar. Quanto mais alcançar a castidade completa imediatamente. Em primeiro lugar, nossa natureza corrompida, os demônios que nos tentam e toda essa propaganda contemporânea em prol da luxúria aliam-se para nos dar a impressão de que os desejos aos quais estamos resistindo são tão naturais, tão saudáveis e tão razoáveis que é quase perverso e anormal resistir a eles. Todo cartaz, todo filme, todo romance nos faz associar a ideia da emancipação sexual a ideias de saúde, normalidade, juventude, franqueza e bom humor. Contudo, essa associação é uma mentira. A semelhança de todas as mentiras poderosas está baseada em uma verdade. A verdade reconhecida anteriormente de que o sexo em si, a parte dos excessos e obsessões que germinam ao nosso redor, é normal e saudável e tudo mais. A mentira consiste na sugestão de que qualquer ato sexual ao qual somos tentados naquele momento também é saudável e normal. Mas isso é pura bobagem sob qualquer ponto de vista saudável, mesmo fora do cristianismo. A entrega a todos os nossos desejos, obviamente, leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação e a tudo que é contrário à saúde, ao bom humor e à franqueza. Se quisermos alcançar qualquer felicidade, mesmo neste mundo, será necessário muito comedimento,
Assim sendo, a alegação de que todo e qualquer desejo é saudável e razoável, se for forte o bastante, não tem nenhum valor. Toda pessoa civilizada e saudável deve seguir um conjunto de princípios segundo os quais escolhe rejeitar alguns desejos e admitir outros. Uns tomam por base princípios cristãos, outros princípios de higiene, outros ainda princípios sociológicos. O conflito real não é o que se dá entre o cristianismo e a natureza, mas entre os princípios cristãos e os outros princípios de controle da natureza. Pois a natureza, no sentido de desejo natural, precisa ser controlada de qualquer maneira, a menos que você queira arruinar toda a sua vida. Os princípios cristãos são, admitidamente, mais rígidos do que os demais. Mas pensemos então que você obterá um auxílio para lhes obedecer, que não obterá ao obedecer aos demais. Em segundo lugar, muitas pessoas são dissuadidas de experimentar seriamente a castidade cristã porque pensam, antes mesmo de tentar, que ela é impossível de ser mantida. Mas quando uma coisa precisa ser experimentada, nunca se deve pensar se ela é possível ou impossível. Diante de uma questão optativa em uma prova, avaliamos se vamos conseguir realizá-la ou não. Diante de uma questão obrigatória, temos de dar o melhor de nós. Você poderá conquistar alguns pontos por uma resposta incompleta, mas certamente não vai ganhar nada se deixar a questão em branco. Isso não vale apenas para as provas, mas também para a guerra, para o alpinismo, quando se quer aprender a andar de skate ou a nadar, ou a andar de bicicleta, até mesmo para amarrar um colarinho engomado com os dedos congelados. As pessoas muito frequentemente fazem o que parecia impossível antes de experimentarem. É maravilhoso ver o que se é capaz de fazer quando se é obrigado. Aliás, uma coisa é certa: a castidade perfeita, da mesma forma que a caridade perfeita, não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. É preciso pedir a ajuda de Deus. Mesmo se você tiver feito isso, poderá seguir tendo a impressão de que nenhuma ajuda ou menos ajuda do que você está precisando lhe esteja sendo dada por muito tempo. Não ligue para isso. Peça perdão depois de cada erro. Aprume-se e tente de novo. Muitas vezes a primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria virtude, mas da força para continuar tentando. Por mais importante que a própria castidade, ou coragem, ou veracidade, ou qualquer outra virtude possa ser, esse processo de treinamento de hábitos da alma é ainda mais importante. Ele nos cura de nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Por outro lado, aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos nem nos nossos melhores momentos. E por outro, que não precisamos nos desesperar mesmo nos piores, pois nossas falhas são perdoadas. A única atitude fatal é nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. Em terceiro lugar, as pessoas muitas vezes compreendem mal o que a psicologia quer ensinar quando fala de repressões. Ela ensina que o sexo reprimido é perigoso. Mas nesse caso, reprimido é um termo técnico que não significa suprimido no sentido de negado ou recusado. Um desejo ou pensamento reprimido é aquele que foi lançado no subconsciente, normalmente em idade muito tenra, e agora só pode se apresentar à memória de uma forma disfarçada e irreconhecível. A sexualidade reprimida nem sequer é vista assim pelo paciente. Quando um adolescente ou adulto se engaja em resistir a um desejo consciente, ele não estará lidando com a repressão e também não está correndo atrás do risco de criá-la. Pelo contrário, aqueles que estão tentando ser castos são mais conscientes e em pouco tempo saberão mais a respeito da sua própria sexualidade do que qualquer outra pessoa.
Eles conhecem seus desejos no mesmo nível em que Wellington conhecia Napoleão, ou Sherlock Holmes conhecia Moriarty. Como um caçador de ratos conhece esses bichinhos e um encanador conhece os canos com vazamento. A virtude, mesmo aquela esboçada, traz luz. A permissividade só bruma e escuridão. Por fim, embora eu tenha falado bastante de sexo, gostaria de deixar o mais claro possível que ele não é o centro da moralidade cristã. Está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta da castidade como o vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem dois seres dentro de mim que competem com o ser humano que devo tentar me tornar: o ser animal e o ser diabólico, sendo este último o pior dos dois. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois.